cada ator tem uma familiaridade com determinado assunto, né? Então, o Dado, todos os textos, basicamente, que o Dado leu, foi referente a Sorocaba, aos cinemas, aos locais que a Elvira cita e que o Dado conhece, que a gente conhece também. Então, no caso do Bernardes, foram as viagens à Europa, então que a pessoa fala com propriedade, né? O Luciano falou sobre IAD, muitos contos sobre IAD. Então, a Cibele sobre que tem mais familiaridade que a Elvira, também as coisas mais pessoais, né? Então, a gente Muito foi brincando interessante. assim. Muito interessante esse critério por afinidade, né, temática, né? Afinidade de temas e assuntos, muito interessante. E funcionou, né, Júlio? Eu estava conversando com a Elvira, que o livro, né, Elvira, foi escrito assim sem nenhuma pretensão, até porque não foi escrito para ser livro. Né, Elvira, conta como vocês resolveram fazer, a senhora e o Gentil, a dinâmica que a senhora e o Gentil iam fazendo aí. Seria interessante mostrar o marco zero da criação, né? Tudo bem. Antes de falar sobre o livro, eu queria deixar registrado aqui, até eu marquei, está escrito aqui, eu marquei porque para não esquecer de ninguém. Então, eu peço para você, viu, Júlio, passar para as pessoas que não estão presentes o meu sincero agradecimento, né, que são a Cibele Troiano, Cláudia Dalla Verde, Dado Carvalho, Luciano, sabe, não sei Schwab, Rogério Freitas, Renato Pérez, Emerson Grotti, Gabriela Rabelo, Vanice Pedrazini e Anita Terrana. E Júlio Carrara, né? Hã? E Júlio Carrara. Para encerrar, né? Mas é assim, eu sou muito grata, porque eu sempre disse, toda a vida eu falei, e me sinto muito orgulhosa por isso, de ter sido a operária do teatro, a operária, como meus pais foram operários da Votorantim. Por isso a minha paixão por Votorantim, porque lá é onde eu nasci, onde a maior parte dos parentes por parte da mamãe e também alguns do papai moraram lá, e ainda tenho gente morando lá. Então, eu tenho muita paixão, não sei que palavra usar para dizer o quanto é importante Votorantim para mim. E Sorocaba, né? Votorantim era uma extensão de Sorocaba naquela época, não era nem cidade, era um distrito de Sorocaba. E eu sou muito agradecida por o Júlio ter conseguido essas pessoas todas, não é, voluntariamente fazer um trabalho desse, porque quando a gente estava em Sorocaba, era muito comum a gente falar, você faz? Faço. Agora, se você fala aqui em São Paulo, você faz? Ele fala, quanto é? É o que a gente está passando por aqui, viu? Quanto é? E aí, muitas vezes eu tive que pôr dinheiro do bolso, claro, sempre ajudado pelo Gentil, porque aqui em casa era assim, ele pagava 70%, 80% da despesa, era ele que pagava, 20% era eu. E assim era também nas produções. Eu entrava com 10, ele entrava com 50, 70 e dava para dar alguma graninha, né? E muitas pessoas até que conseguiram fazer bons trabalhos. A própria Cibele Troiano, que sempre trabalhou comigo, ela dizia assim, quando você me dá R$ 100 por um mês de trabalho, olha a vergonha, quando dá R$ 100, eu passo na feira e faço a minha feira. Já é bom. Então, a gente sabe, morando numa cidade como São Paulo, que você dá um passo fora de casa, você já está gastando. Então, é natural mesmo que não tenha mais aquele espírito do teatro amador, em que o ator via a pé, não precisava gastar em condução. E aí tomava um cafezinho, que era muito barato, e só isso. Nunca me lembro de, no teatro experimental, eu ter dado nenhum lanche para eles, nem lanche eu dava.
Não tinha. Aqui em São Paulo que eu fui aprender que deveria, além do cachê, oferecer também um lanche no camarim. Mas isso aqui em São Paulo. Quando eu estava fazendo por e-mail ou pelo mesmo por WhatsApp, eu estava fazendo um conto, outro, uma lembrança, outra, ia passando para o Gentil para ele corrigir. E daí ele normalmente punha o dedo, né? Mudava algumas coisas, melhorava, e também ele dava o título. Sempre o título era ele que dava. Depois, um dia, ele falou, hoje sou eu que vou escrever. E ele escreve aquela história da família dele, de tudo, da onde morava, lá perto de Santa Rosália, e vai contando tudo como foi, né? Mas a gente não tinha pretensão nenhuma de que isso se transformasse num livro. O que a gente queria muito na época era que o Décio escrevesse um livro, porque o autor, o redator, o autor, era o Décio. A gente só dirigia aquilo que ele estava pronto. E o Gentil ajudava a escolher, quando era com o meu grupo, ele ajudava a escolher grandes autores, que era, nossa, era uma maravilha para a gente. E eu aprendi a dirigir com ele, porque ele aprendeu com Orestes Bastos, que era um jornalista que morava no Ceará, foi morar em Sorocaba, mas era do Ceará, e lá na cidade dele, no Ceará, ele era ponto. E quando ele chegou e falou que a gente escreveu um quem se habilita no jornal, eu e Elvira vamos fazer um grupo de teatro, quem se habilita? Ele bateu o jornal no escritório, na mesa, e falou, eu me habilito. Aí ele falou, eu falei, você é diretor, alguma coisa? Não, não sou nada, eu era ponto. Daí eu falei para o Gentil, eu falei, ponto? Se ele era ponto, ele pode ser diretor, vamos nessa. E aí foi que nós começamos o teatro experimental com Orestes. E o Gentil aprendeu a dirigir com Orestes, falando das marcas, coisas antigas, que hoje não existe mais, né? Onde é a ribalta, onde é a luz do meio, onde os focos, a rotunda, o que significa a rotunda, o que significa as tapadeiras. Tudo isso foi ensinado pelo Orestes Bastos. E o Gentil passava isso para mim e me ajudava a marcar. E a primeira peça que eu dirigi foi A Casa de Bernarda Alba, com ele marcando. Ele já estava em São Paulo na EAD, ele chegava em casa à noite, no sábado ele chegava sexta-feira à noite, no sábado de manhã ele passava a manhã toda marcando a peça para mim. Então eu aprendi a dirigir com ele. Era isso. E aí eu tive sempre essa vontade, porque a questão de ser professora sempre foi o meu forte, porque meu pai me fez ser normalista, fiz o curso da Normal. Então, eu falei, então vou ensinar. Como eu ensinei as crianças no sítio a aprender a ler, agora eu vou ensinar a fazer teatro. Então, eu sempre me considerei não uma diretora, mas uma professora de teatro. O que eu gosto do livro é assim, quando a gente, porque é praticamente uma autobiografia, né? Em autobiografia as pessoas querem fazer sempre chapa branca, né? Tudo acontece de uma forma linda, maravilhosa, tudo sucesso, o fracasso não existe, e você coloca todas as coisas, todos os momentos assim tristes, momentos que aquela sequência lá que você foi acusada de ladra nas lojas americanas, e de repente hoje as lojas americanas ocupam o lugar, o prédio da Ação Católica, que depois virou Teatro América. Roubou o meu teatro. Os americanos roubaram o meu teatro. Então, isso eu acho maravilhoso, porque fica sem majestades, né? Não existe essa coisa egóica, linda, maravilhosa, a atriz tem que estar sempre no glamour, né? Não, é operário mesmo. Quando você fala também de quando você foi fazer os teleteatros do Adhemar Guerra, e aí as atrizes já estavam lá, chegava às 6 horas da manhã
e elas eram as primeiras a serem maquiadas, né? Enquanto isso, os pedreiros, os operários, eram sempre os últimos, né? Então, e realmente é isso, né? Então, existe um falso glamour que a gente sabe que não tem glamour nenhum nessa profissão. Mas nessa coisa das atrizes, eu ficava na sala de espera e chegou a Rutineia era atriz, Rutineia de Moraes. Ela falou: o que você está fazendo aqui? Você levantou cedo, nós estávamos dormindo no mesmo hotelzinho, dormindo no mesmo quarto, e aí eu falei: não, é que as atrizes que estão sendo. Ela deu um esporro lá dentro, xingou todo mundo, falou: o que é isso? Você não conhece essa moça? A moça é Elvira Lima Gentil, ela tem ela é uma atriz muito boa e vocês não conhecem isso. Pode vir aqui, primeiro ela, depois eu. Outra coisa que eu queria falar para vocês todos é o seguinte: tudo o que eu fiz, eu tive muita colaboração do Gentil, claro, mas também o Décio, tanto a feitura do livro devo ao Décio, e também ao meu irmão Adir, que ele é editor, então ele fazia o trabalho dele de edição, então ficou mais fácil, né? E o Décio também, que sempre colaborando, que até hoje eu mando os textos que eu escrevo, eu continuo escrevendo alguma coisa, eu mando para o Décio fazer a correção. Ô, Júlio, eu não Oi. sei qual a intenção dessa, eu entrei aqui meio de última hora, que estava fazendo trabalho dessa reunião, mas se for assim, para entender uma espécie de um encerramento do trabalho, né? Acho que seria interessante. Gostaria muito de ouvir o Dado e o Bernardes, deles, a experiência deles, o que eles acharam dessa experiência, um senso crítico em relação aos textos, enfim. Repetindo uma coisa que eu já disse, e que no momento, conhecendo agora mais de perto a Elvira, né? Eu gostaria de voltar no passado, em que eu sempre via a Elvira montando peças aqui em Sorocaba, e nós sempre estivemos muito próximos, mas nunca fomos apresentados. Quer dizer, nós nunca nos falamos, né? Mas eu me lembro que eu fui assistir a um ensaio, se não me engano, o nome da peça era O Cristo Nu, do Sofredini, alguma coisa assim. E ela foi ver o ensaio, e quem me carregava para lá e para cá, né, para ver teatro, ensaio, essas coisas, era a Neuza Faro, né? E então, depois disso, eu me lembro que a Elvira montou aqui um curso de teatro e, como encerramento, montou a peça Romeu e Julieta. Eu, como estava em todas, né, estava lá novamente ao lado da Elvira e nunca conheci, nunca fui apresentado a Elvira, né? Então, essa coisa de encontrar agora, né, com a Elvira e ler os textos dela foi muito emocionante, porque foi uma recompensa àquilo que passou, né, e que nós não trocamos nenhuma palavra, né? Depois disso, de muitos anos depois, eu estava fazendo um curso nas oficinas, como é que chama lá, aquela oficina lá de São Paulo, Oswaldo de Andrade, né? A Márcia Mazzaropi. Oswaldo de Andrade, na Três Rios, né? Eu estava fazendo um curso lá e nós fomos assistir uma peça chamada Teia de Aranha. E então, mais uma vez eu vi a Elvira sem poder falar com ela. Uma peça da Agatha Christie, porque nós estamos lá é um curso de agente cultural que nós vamos fazer lá, né? E então é isso, Elvira. Eu tive o prazer de reencontrar você agora e também o prazer imenso de ler os seus textos, de viajar no tempo com você, e para mim foi realmente muito gratificante. Obrigado. Muito obrigada, viu, Dado? Muito obrigada mesmo. Fico bem emocionada de ouvir você falar isso. Em relação aos textos de Elvira, me lembra um pouco Fellini, me lembra um pouco o Amakov de Fellini, aquelas recordações que a gente olha e diz assim, ai, que tempo gostoso, né?
um tempo que não tinha muita pressa, né? Não tinha celular, não tinha fax, não tinha... Enfim, é um tempo para respirar e viver. Então, essas histórias da Elvira dá-se uma sensação de volta ao passado, mas uma volta ao passado gostoso, né? De curtir aquele tempo, curtir aquelas pequenas histórias. Foi muito legal, foi muito bom ter lido esses textos. Eu vou reiterar o quão prazerosa é a sua obra, a sua leitura. Ela é muito agradável, ela é muito gostosa de se ouvir, de ser lida. A forma como você constrói e descreve as suas lembranças nessa narrativa autobiográfica é extremamente prazerosa. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Eu me lembro que o Júlio, eu li alguns desses contos e o Júlio me chamou para ler um deles, especificamente, se não me engano, o título é A Vida Como Ela Sempre Foi e É, algo assim. E este é bastante autobiográfico e que remete a diversas fases de sua vida, né? Desde criança até os dias de hoje. E eu li e depois comentei com o Júlio, pensei, puxa, será que eu sou a melhor pessoa mesmo para dar voz, ser o intermédio de todas essas lembranças tão pessoais, essas narrativas pessoais dela? Eu fiquei até um pouco preocupado, pensei, puxa, que responsabilidade, será que ela vai gostar? Será que ela não preferiria que talvez fosse uma mulher? Será que eu vou fazer jus a tudo isso? Mas enfim, depois assistindo e o próprio Júlio me disse que você havia gostado bastante, se comovido, então eu fico satisfeito também, tranquilo e grato e feliz. Então, parabéns por sua obra, que é tão inspiradora, e por ser essa pessoa, essa artista incrível e essa pessoa tão ativa até os dias de hoje. Você é realmente uma inspiração para todos nós. Parabéns, parabéns e obrigado por tudo. Sucesso sempre. Só para dar uma contribuição aqui nesse encontro, né? Eu queria fazer um comentário. É uma coisa que vocês já devem ter percebido, mas que vocês, agora que conhecem a Elvira melhor, né? Uma coisa, eu como testemunha, né, ocular da carreira da Elvira e do Gentil, um privilegiado, né, de tê-los como pais e como amigos, né? Se você pega, estou vendo rapidamente aqui o currículo dela, por exemplo, e do Gentil, que se mistura com o dela também, mas o que eu acho é que o que chama atenção aqui, ela estava dizendo essa questão às vezes fazia teatro sem dinheiro, né? E muitas vezes, mas às vezes tinha dinheiro, né? Tinha dinheiro porque ela fazia trabalho para a Fiesp, era chamada para fazer teatro na Secretaria do Menor, fazia grandes produções, né? Fez uma produção que teve mais de 1.000 crianças no Ipiranga, né? Fazendo Independência do Menor, com Laerte Morrone. Mas eu quero dizer que o que eu acho que marca a carreira da Elvira e tanto a do Gentil é o ecletismo. Eles são ecléticos, né? Em todos os sentidos, né? Até no sentido temático, assim, batendo o olho aqui, estou vendo aqui, em 64, começaram com as artes de Mães de Escapino, da Arte de Bem Viver, aí ela vem para São Paulo, faz essa bateria prodigiosa, aí dirige o Cristo Nu em Sorocaba, como de soldado, o Cordão Umbilical, Hóspede Inesperado, Santo e Apóstolo, aí chega aqui, Ópera La Serva Patrona. Ela dirigiu também Bidu Sayão, um texto muito interessante sobre Bidu, que foi para Portugal, uma ópera, né? Então, o que eu acho interessante na carreira da Elvira e do Gentil é essa coisa eclética, que é o que o teatro, né? O que eu acho muito bacana em todas as pessoas de teatro que gostam de teatro, que não escolhem um tipo, eu vou fazer esse tipo de peça porque isso me dá dinheiro, né? Eu vou fazer esse tipo de papel porque não bem nesse papel. Essa coragem pô, tem que fazer a flauta mágica. A Elvira nunca tinha dirigido, né? Foi lá, sentou, aprendeu, discutiu com os maestros, que os maestros não queriam ela não pode descer a escada cantando, que se é uma desafinada, ela vai descer a escada cantando sim, porque eu quero que ela desça. Então, e as meninas adoraram isso, né? Porque
tem várias pessoas que eram cantoras líricas que, de repente, descobriram que elas podiam cantar e se movimentar também em cena, não precisava ficar. Então, eu queria só deixar registrado isso, né? Que eu acho muito interessante, é da comédia até uma ópera, e sempre, né? É uma coisa que a gente quer também quer colocar, é um projeto que, infelizmente, passou esse ano, não consegui fazer ainda, mas que é um projeto da Elvira e nosso, de lançar o livro de críticas selecionadas do Gentil, né? A gente vai contar um pouquinho da história dele e críticas, por quê? Tanto no exercício crítico quanto em direção, a Elvira e o Gentil sempre privilegiaram pessoas que estavam começando, o start, né? E assim que muita gente que hoje faz sucesso, Leandro Jardine, Paulo Betti e tantos outros, né? E sempre acreditou, não tinha problema nenhum. A pessoa chegava lá timidamente, ela sobe no palco e acreditar no talento, e arrancar das pessoas que elas podem subir no palco, né? Então, assim, queria só deixar esse registro, porque é uma coisa que eu observo aqui, só batendo o olho aqui, a gente consegue... É uma coisa que eu, não só eu, né, mas todos nós que acompanhamos, a Vanice, enfim, todo o pessoal que acompanha a carreira da Elvira e do Gentil sentem essa coragem, né, de aceitar. E seria interessante também, Elvira, a senhora falar um pouco do que a senhora está pretendendo fazer, coisas que tem pela frente aí também, né? Porque é mais um ato de coragem. Seria interessante registrar isso. Imitou, né? Isso é um ato de coragem mesmo. Mas é o seguinte, eu sempre gostei muito de trabalhar com o pessoal de Itu. Eu tenho uma turma muito legal. Aliás, gostaria muito que vocês conhecessem o trabalho deles. Tem uma longa história que eu venho acompanhando desde o início. Mas, e aí, eu não sei agora dizer se fui eu ou foi o Décio, a Vanice, quem foi que descobriu as duas rainhas. Para a senhora. Eu. Aí o Décio mandou para mim um livro sobre a Maria Stuart, eu estou apaixonada pelo livro. Eu leio e volto a ler antes de terminar, leio 10 páginas, volto a ler as 10 páginas, porque estou fascinada, não por todas as coisas erradas, porque todo mundo erra, elas também erraram muito. E então, o Décio está para fazer o texto, para a gente montar lá. Claro que quando eu falei para o Márcio Tadeu, eu não sei, eu gostaria muito de dirigir, mas acho que não, porque eu só ando segurando com uma mão no braço de alguém e a outra numa bengala. Os meus 93 anos pesam. E eu não consigo mais subir no palco e falar, não é assim, assado, como eu fazia, né? Uma das atrizes lá falou para mim uma vez, eu falei, você tem que gritar, você tem que estourar com essa parede, vai lá e arrebenta a parede. E ela falou, eu não sei, mas se você subir e fazer, eu copiar, eu sei copiar. Daí eu subia e fazia. Daí ela copiava e sabe, quem copia fica melhor do que quem está fazendo, né? E aí, eu sempre gostei muito deles, porque eles começaram, digamos, praticamente comigo, e por isso essa escolha das duas rainhas, eu achei muito, quando eu comentei com o Márcio, ele falou, mas eu posso ser seu assistente. Imagina, o Márcio Tadeu quer ser meu assistente? Você diz para mim o que você quer, eu subo no palco e falo para eles o que tem que fazer, eu faço com eles. Mas nós vamos fazer sim. E, inclusive, agora, na segunda-feira, amanhã, né, Décio? Nós vamos ter uma live com ele, que ele vai apresentar um recorte dessas duas rainhas. Isso é muito bom, porque a gente já pesquisou muito, já viu muita coisa, mas é muito bom, a palavra do Márcio vai ser muito bom. As duas rainhas, a Vera que está se referindo a Maria Stuart e Elizabeth I, né? É isso. Enfim, é uma coisa que a Vanice e eu vamos escrever o texto com a orientação a criação, concepção foi da Elvira, e o Márcio está nos ajudando nisso, né? Mas eu só fiz questão de lembrar disso, é mais um salto
um salto no ar da Elvira, né? O problema é que a Elvira salta e leva a gente junto, dá um frio na barriga. Porque eu falei, Elvira, vai mexer com isso, meu Deus, vai mexer com Henrique VIII, com cristianismo, embate com Noite de São Bartolomeu, França pelo meio, Itália, Papa. Meu, vai ser... Ela falou, vamos nessa, pega o paraquedas aí, se eu não abrir, não tem problema. A gente está nesse momento da criação, não está no ar, onde vai cair a gente não sabe. Mas a gente confia na Elvira, né, Elvira? Estou confiando aí. É verdade. Mas queria só contar isso para vocês, para dizer, o processo da criação, a Elvira e o Gentil sempre foram assim, né? Falaram, não, vamos fazer, não importa se é difícil ou não, é sempre uma experiência, um aprendizado. Mas eu acho que para vocês todos também, né? Porque eu vejo que vocês estão batalhando e fazendo coisas, né? Eu sei que o Dado tá dirigindo, e eu sei que o Bernardes também está sempre ativo. Então, é da nossa profissão, é do nosso interior isso. Gente que foi picado pelo bichinho do teatro, ele não para, é uma coisa constante. Vou fazer isso, não deu certo, vou fazer por outro caminho. Isso, então eu faço outra coisa. E assim vai, mas parado não para. A gente não para. E eu acho que todos nós somos assim, não é mérito meu ser assim, todos vocês são assim. O que eu achei assistindo uma cena só, a cena das rainhas, mas em alemão, na Alemanha, porque tem aquele encontro das duas, o famoso encontro das duas, né? Que dizem que foi invenção, que na verdade nunca elas se encontraram, mas enfim, é tão teatral aquele que não dá para a gente esquecer, né? O encontro das duas. E o que eu achei muito interessante, porque a gente sempre ouve falar que o alemão é um povo frio, distante, né? Só que nessa cena que eu vi, tem uma hora que a Elizabeth abraça a Maria Stuart, põe praticamente no colo, fica as duas abraçadinhas. Eu falei, olha aí o alemão assim, se ele está sentindo isso, imagina a gente. Eles estão apaixonados do jeito que nós somos, né? Uma coisa que eu queria comentar também é o seguinte, eu não me lembro qual é o pseudônimo que a gente usava, mas quando ele escrevia no jornal, no diário, me parece que era só no diário, acho que nunca ele escreveu no Cruzeiro, ele escrevia sobre o pseudônimo e ele fazia a crítica das próprias peças que ele tinha montado. Ele divulgava a peça e depois, primeiro ele divulgava a peça, numa outra reportagem ele fazia a crítica, ele fazia as críticas, a crítica da peça, mas com o nome falso. Isso que é formação de público, né? Nossa, genial. Não tinha quem escrever, ele escrevia. Genial. Se as pessoas não dão valor, eu mesmo, sabe, estou aqui. Então, claro. Se vocês não olhem para mim, olhem que eu estou aqui agora. Era isso que ele queria dizer. Mas disse que ele aproveitava também, né, Vira, para dar um puxão de orelha no elenco, quando ele queria fazer alguma crítica, ele se escondia atrás. Queria agradecer muito, aí, Júlio, todos vocês aí por esse projeto. Muito, muito bom, né, Elvira? Agradecer a todos os Bernardes, Dado. Agradeço mesmo, digo sinceramente, agradeço de joelhos agradeço. Porque vocês Nós é que agradecemos. Não, o que vocês fizeram, e ninguém perguntou quanto eu vou ganhar, e não tenho patrocínio de ninguém, então, muito, muito, muito obrigada mesmo, viu? Muito obrigada. E foi muito gostoso. Eu pensei que você e o Décio que iam pagar cachê para a gente. Ainda há tempo. Eu me enganei. Ainda há tempo, Bernardo. Não, mas dá para fazer assim, quando eles colocarem a segunda edição do livro, já pode ir junto um CD com todas as nossas... Boa ideia, hein? Como se fosse um audiolivro. Aí a gente pode ganhar dinheiro em cima disso. Eles ganham do livro, a gente ganha... Imagina, gente. Boa ideia. No período que a gente vive, né, que
pandemia, enfim, que nossa saúde mental ficou extremamente comprometida, né? E a gente saindo de todo esse caos, assistindo espetáculo que fala de tragédia, sabe? De repente, quando toma contato com esse livro, que é pura poesia, né? Que é realmente isso que estava faltando, sabe? Essas memórias. E quando a gente começou a fazer os contos, foi um tipo de interpretação. Claro, aí cria personagens e tal, mas nas memórias, a primeira coisa que eu falei para os atores, claro que isso, né, vai muito do ator, eu não tenho que dirigir aí, eu só dei uma orientação, vocês são o alter ego da Elvira, então vão ler como se fosse ela contando, né? E aí aquela coisa, reajam de acordo com o que o texto te transmite. Então, tem vários momentos em que os atores se emocionaram muito, né, na hora de gravar. Tem cenas muito pesadas, principalmente quando fala de perdas, né? Então, a gente ficou muito abalado. Então, realmente mexe com a gente. E também tem a parte cômica, porque a vida é assim, né? A vida não é feita só de coisas lindas, não. Tem coisas muito traumáticas também no nosso cotidiano. Então, foi muito prazeroso, Elvira. Mais uma vez, eu agradeço. Assim, foi Parabéns. Parabéns a todos. maravilhoso. Funcionou, viu, Júlio? Funcionou muito bem. Parabéns e muito obrigado mesmo. Exatamente.